Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 91. O salmista faz uma declaração sobre o amor de Deus e sobre a mão de Deus. É disso que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos falar sobre resgates, as maneiras que Deus tem para nos resgatar de situações, de equívocos, de enganos. Salmos 91, versículo de número 14 ao 16. O salmista escreve assim: Salmos 91, 14: Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Aqui o Senhor Deus faz uma promessa àqueles que o amam, que aqueles que amam o Senhor nunca estarão sozinhos, que contará com o livramento de Deus, contará com o retiro alto do Senhor, porque amou ao Senhor e conheceu o nome dele. Aí o Senhor continua dizendo: Ele me invocará e eu lhe responderei. Resposta garantida a todos aqueles que amam e que conhecem o nome do Senhor. Aí ele diz: estarei com ele na angústia, e dela o retirarei e o glorificarei. Diga glória a Deus. Deus promete estar conosco em meio às angústias, e a promessa dele não para por aí. Ele promete nos retirar de toda angústia. Versículo 16, a promessa dele continua: fartá-lo-ei com longura de dias, uma vida em abundância, e mostrarei a minha salvação. Diga glória a Deus, podemos assentar. Amém? Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós ficamos boquiabertos, mais constrangidos, porque o amor de Deus e a misericórdia de Deus é algo inexplicável. Deus nos ama de tal maneira, e os resgates que Ele faz são coisas que só vivendo, só enxergando, para que nós possamos olhar e adorar e louvar e bendizer. Eu quero que você vá comigo no livro de 1 Samuel. O primeiro resgate que nós vamos falar nesta noite é o resgate por meio de uma crise. A permissão de uma crise para resgatar uma família. 1 Samuel capítulo 1. Muitas vezes você não entende algumas crises. Muitas vezes você não consegue entender as crises que são provocadas por Deus. Muitas vezes Deus olha para a minha vida e para a sua vida e vê que existem coisas em nós que durante um período ou de curto, médio ou longo prazo, o que há em nós vai nos causar muito embaraço, muito constrangimento e muito detrimento. Então, existe da parte de Deus a permissão de uma crise, de uma situação que te foge do controle, para que essa crise venha salvar você. Deus, em sua soberania, em sua sabedoria, Ele provoca crises que são controladas por Ele, que são limitadas por Ele, para que seu casamento seja salvo, para que a sua vida espiritual seja salva, para que a sua vida financeira seja salva, enfim. O objetivo de crises provocadas por Deus é para que Ele possa salvar você e que você não continue da maneira como você estava. Porque a crise, ela tem o poder de destonar você. Ela tem o poder de colocar a sua vida de cabeça para baixo. Porque quem sabe de cabeça para baixo nós pensamos melhor. Amém? Às vezes a nossa visão muda. E às vezes Deus permite algumas crises. Havia uma mulher que ela tinha um marido que amava muito. E essa mulher sofria de uma deficiência muito ruim para ela e no tempo dela. Ela era estéril. Eu falo de Ana. Ana era uma mulher estéril e Ana era muito amada. Mas todas as vezes que ela subia para Siló, o lugar de adoração, ali a sua rival, ou seja, Penina, a segunda mulher de Eucana, a irritava, a provocava, com palavras, com desfeitas, com desprezo, e Ana se insurgia em si mesmo e ficava muito amargurada, muito entristecida, muito ferida.
E a Bíblia diz assim, que Eucana amava Ana demais, muito mais que qualquer um de sua família. Mas Ana, por causa da amargura que vivia, por causa de seu ressentimento, ela começa a sofrer de uma doença que nós cristãos muitas vezes sofremos, de uma cegueira espiritual. Os sentimentos ruins, quando eles começam a tomar conta do seu coração, você não consegue identificar mais seus amigos, tendo ele como seus inimigos. Você não consegue mais identificar sua direita ou sua esquerda, sua fraqueza ou sua força. Você não consegue mais discernir se você está certo, se você está errado. Porque a amargura, ela provoca uma cegueira emocional de tal maneira que você começa a destoar sua vida sem sequer perceber. Ana começa de ano em ano sofrer com essa amargura, e isso foi fazendo mal a ela de tal maneira, que a palavra do Senhor diz assim, que Ana, mesmo Eucana, dando-lhe uma parte excelente para que ela pudesse oferecer no altar do Senhor, mesmo ela tendo essa parte excelente, melhor que os filhos e que a outra, ela não conseguia enxergar. Mesmo tendo o amor de seu marido, a dedicação de seu marido, e ele ministrando e manifestando todas as vezes sobre ela, seu amor e sua dedicação, isso começa a não ser suficiente para Ana. E isso eu quero dizer para você, não era porque ela era estéril. Os nossos problemas não são as nossas necessidades. As nossas necessidades são alvos da bênção de Deus. Os nossos problemas é o que a necessidade provoca em nós. A necessidade muitas vezes torna pessoas iradas, amarguradas, pessoas totalmente deficientes. Ana se tornara dessa maneira, não é porque ela era estéril, mas porque ela simplesmente abriu o coração para as afrontas que a sua rival fazia contra ela. E ela começara num sistema de amargura, de ressentimento. Ana não conseguia mais enxergar o amor de seu marido, ela não conseguia mais enxergar a predileção que ele tinha por ela, e ela começa se insurgir naquele sistema, até que Deus olha para ela e vê que ela não tinha retorno. Existem situações que nós entramos que não tem retorno. Nós nos embrenhamos em sentimentos, nós nos embrenhamos em circunstâncias, e que Deus olha e não tem mais retorno. Ele fala, Ele ama, Ele cuida, Ele dá parte excelente, Ele demonstra a preferência dEle, Ele demonstra o amor dEle por você, Ele demonstra que você é único, que você é amado. Todos os dias, o nascer do sol não mais causa nada em você, a saúde não mais faz nada em você, não te movimenta, não te mobiliza para a ação de graças. Os cuidados e os sinais de Deus não são mais interpretados por você. Você entra numa cegueira que você começa a ver apenas o seu problema, a sua necessidade, e você começa a ser dominado pela sua amargura. Não tinha volta para Ana. Ana precisava de uma crise para acordar, ela precisava de uma crise para ser despertada. E a Bíblia diz assim, que Ana entra numa crise. Ela começa a estragar seu casamento. A única coisa boa e suficiente na vida que ela tinha, ela começa a estragar. Ela não tinha uma boa comunhão com Deus, porque todas as vezes que ela ia entregar algo para Deus, ela ia entregar com o seu coração amargurado. Deus não queria a parte excelente que Ana tinha. Deus queria o coração de Ana. Deus queria limpar o coração de Ana, tirar aquela amargura. Muitas vezes você vem à casa do Senhor e na sua concepção você está dando o seu melhor, mas o seu melhor não é o que Deus quer. Deus quer o seu pior. Deus queria a oração secreta de Ana, Deus queria a amargura, o ressentimento, Deus queria o coração quebrantado de Ana, Deus queria as lágrimas amargas de Ana, totalmente envenenadas. Era isso que Deus queria, essa era a oferta que Deus queria, e ela apresentava aquela porção, mas não era aquilo que Deus queria. Deus queria o coração de Ana, e a Bíblia diz assim, que ela começa a estragar seu casamento, ela começa a transferir a sua carência,
a sua amargura para o seu relacionamento pessoal. Aquilo que estava bom começa a ser estragado, porque é impossível você estar doente sem estragar o que você tem de bom. É impossível você estar numa situação de amargura, com sentimento comprometido, se você não vai estragar aquilo de bom que Deus conserva na sua vida. E a palavra do Senhor diz assim, que o casamento dela estava de mal a pior, ao ponto que o seu marido chega para ela, no versículo de número 8. Então Eucana, seu marido, 1 Samuel 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Será que você não enxerga, que você não vê? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Enquanto Ana conservava o seu coração amargurado de ano em ano, enquanto Ana ficava irritada, amargurada, aquela situação perdurava. Quando ela percebe que agora o que estava bom começa a ficar ruim, quando ela percebe que ela está entrando numa crise, ela acorda. Deus permite crises como resgate. Muitas vezes Deus olha para você e vê que você está provocando os males futuros da sua vida. Muitas vezes Deus olha para cada um de nós e vê que sua negligência de hoje, que sua soberba de hoje, que a nossa situação atual provocará amanhã a nossa destruição. Então nós somos conduzidos por uma crise, tudo dentro do controle de Deus. Ana percebe que agora ela não podia mais contar com o convívio amigável, com a situação, o pena, vamos colocar assim, o dó, a pena do marido. O marido começa a cobrar dela, o marido começa a exigir dela uma atitude, o marido começa a exigir dela que os olhos dela sejam abertos, o marido começa a exigir que Ana fique acordada, fique desperta e comece a perceber o que ela estava fazendo com a família dela e com a vida dela. E a Bíblia diz que a crise de Ana a despertou. Deus permite crises na sua vida para que você desperte e observe o que é que você está perdendo, o que é que você está colocando em risco e o que é que você está fazendo com a sua vida. Nós não entendemos isso, porque quando nós estamos em crise, nós achamos que Deus nos abandonou, nós achamos que aquilo é perpétuo, é para sempre, nós achamos que nós vamos ficar definhados, nós achamos que a situação fugiu de controle. Mal sabemos que Ele diz em sua palavra: eu estarei com ele na angústia e dela o retirarei. Deus não é aquele que vê a sua situação à distância. Se for necessário, Ele entra com você dentro da angústia e Ele vai retirá-lo dela, mesmo que for por uma crise. Quantas crises na sua vida que te acordaram, que te despertaram, que te deram visão espiritual? Quantas crises que te impediu de apostatar da fé? Quantas pessoas que se tivessem uma crise em suas vidas, um problema de verdade, teriam sido despertos, acordados, hoje não estariam desviados, frios, apóstatas. Mas Deus oferece a alguns uma crise, da qual irá acordá-los e despertá-los, irá chamar a atenção deles para aquilo que é necessário ser feito naquele momento, sem mais o abraço, o aconchego, o acolhimento, o consolo do marido, porque certamente ele a consolava, agradava, cercava de mimos. Ana, não tem problema, Ana, se você não gerou filhos esse ano, não tem importância, Ana, eu estou aqui, vamos dar um passeio, vamos fazer uma viagem, olha, eu comprei isso para você. Ela percebe que ela começa a ficar sem isso. Ela não tinha mais nenhum consolo humano, ela não tinha mais ninguém para suportar suas neuras, sua irritação, seu nervosismo. Então ela entra numa crise. Diga comigo: a crise que salva. Você sabe que algumas crises aconteceram na sua vida, e se não fossem elas, hoje você estava sozinho, desviado,
fracassado, bem-aventuradas crises. Bem-aventuradas crises. Bem-aventurados resgates de Deus. E a Bíblia diz assim, que agora sem o consolo, sem a muleta, sem Eucana como sua muleta, ela resolve abrir-se para o Senhor. Glória a Deus. Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui nasce a promessa de Samuel, aquele que foi profeta, líder espiritual e sacerdote. Aqui nasce do coração que resolve abrir-se, de uma alma que resolve entregar a Deus. Ela simplesmente quebrantou o seu coração. E se não fosse a crise? E se não fosse a crise conjugal? E se não fosse as palavras de Eucana, chamando-a a atenção, dizendo: espera um pouquinho, isso aí está demorando demais. Você não percebe que você está acabando com a sua saúde, não comendo? Você não percebe que você está ficando irritada, que você está ficando amargurada, que você não está nem mesmo percebendo eu do seu lado? Você nem mais consegue desfrutar o amor que eu te ofereço. E nessa crise, foi a maior bênção da vida de Ana. Você, quando vê as crises vindas da parte do Senhor, não consegue interpretá-las nem entendê-las, mas elas servem para te acordar, elas servem para te despertar, elas servem para dizer para você que a direção, que a maneira, que o jeito que você está, não estava bom aos olhos do Senhor. Diga glória a Deus. Eu quero falar agora, vá comigo em Ruth. Eu quero falar com você sobre pessoas. Eu quero falar sobre resgate vindos de pessoas que sabem amar e que são fiéis. Eu sei que às vezes você pensa, como certa vez Davi pensava, que não existe mais gente boa na terra. Mas como é que você pode pensar nisso, se você é uma das pessoas que Deus tem ensinado a bondade, que Deus tem disciplinado, que Deus tem discipulado? Como é que você pode pensar nisso? Eu quero falar sobre resgates da parte de Deus por amor e por fidelidade. Deus usa pessoas para resgatarem pessoas. Às vezes, nós somos injustos e muitas vezes nós olhamos os defeitos das pessoas, olhamos as falhas delas e simplesmente as rotulamos, esquecendo que nós também somos falhos e que se estamos de pé é que temos contado com a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz assim, que Noemi passa um período muito difícil da sua vida. Primeiro ela perde o marido, depois ela perde Quilion e Malom, e ela fica com as suas duas noras. E ela chega para as suas duas noras e diz assim: poderia eu gerar filhos para que ainda lhes dessem condições de conceber, de ter filhos? Então despede, eu estou despedindo vocês, vai embora para a casa de vocês. Noemi estava tão amargurada, em Ruth capítulo 1, versículo de número 20, quando ela entra na cidade, as pessoas identificaram-na dizendo: essa é Noemi. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. É verdade que Deus havia dado a ela amargura,
Hã? Por que as pessoas atribuem a Deus a consequência de seus erros e de suas falhas? Por quê? Porque Deus não se defende? Engano de quem pensa isso. É muito fácil atribuir a Deus, ou a sua atividade ou inatividade, como alguns assim dizem, o erro e as consequências dos seus atos. Quem foi que saiu da casa do pão? Tá, era a época de Juízes, uma época totalmente... Um dia estava bom, quando o juiz era bom e levantava, outro dia mal, mas nenhum judeu, nem hebreu podia sair da casa, do lugar onde Deus havia determinado. E ela simplesmente vai peregrinar aos campos de Moabe, e ali a sua família é exterminada. E a Bíblia diz assim, que Noemi se insurge em si mesma, em sua revolta, em seus sentimentos, sentenciando a sua vida na revolta. E ela diz assim, versículo 21, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamarias Noemi, agradável, amável, o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Mal? Será que Deus faz mal para alguém que Ele quer cuidar, que Ele quer amar, que Ele quer zelar? Será que os filhos de Deus não conseguem entender e não conseguem compreender quando são corrigidos em suas consequências? Quando são corrigidos e castigados nos males que vêm sobre eles? Mas Noemi estava cega pela revolta. Ela não tinha condições de entender aquilo. Noemi precisava de um resgate. Ela precisava de uma paulada na cabeça. Ia resolver uma paulada na cabeça? Não, aí ela ia ficar mais revoltada ainda. Um câncer ia ajudar Noemi a abrir os olhos. Uma crise, como foi o caso de Ana? Não. Qualquer coisa que acontecesse na vida de Noemi, 1 milímetro do qual ela não gostasse, ela ia ficar mais revoltada, mais rebelde ainda. Como é que se resgata uma pessoa dessa? Uma pessoa que está totalmente desacreditada da vida, uma pessoa que está revoltada, amarga, amargurada, que quer até trocar de nome, de história, quer que as pessoas esqueçam-na. Como é que se resgata alguém assim? É um pouco complicado, não é mesmo? É ou não é? Que correção se daria a uma pessoa que atribui a Deus a falta, a carência, a dor? Como é que se cura um coração tão revoltado, tão amargurado, tão sozinho, tão abandonado, tão sem nada e sem ninguém? Como? Às vezes nós olhamos para algumas pessoas, e se fosse o meu caso, ou o seu caso lá, olhando para Noemi, nós olharíamos e diríamos assim, se fôssemos nos oferecido a oportunidade de corrigi-la, de tratar com ela, eu diria sim, ou você, ou nós diríamos, põe um câncer nela, e aí depois cura, só para ela sofrer um pouco. Outro poderia dizer assim, deixa ela cega. Outro poderia dizer assim, dá um marido para ela. Outro poderia, sei lá o que nós diríamos, se houvesse em nós a oportunidade de resolver a questão de Noemi. A verdade é que ela precisava de uma vida resolvida. E como vai se resolver? O coração de alguém que está totalmente desestimulado, totalmente desacreditado da humanidade, que atribui a Deus todos os seus encargos, fardos de sofrimento, colocando na vida dela uma Ruth. Isso é Deus. Fala para o seu irmão, esse é Deus. Quando você olha para Deus e para os seus feitos e para as suas obras, você fica estático, pasmo. Qualquer outra pessoa diria assim, sua ingrata, sua má, maligna, endemoniada. Você está atribuindo a Deus
Você saiu da casa do pão, você foi peregrinar num lugar de ídolos, de idolatria, você foi lá conviver com aquele povo, você saiu sem a direção de Deus, é por isso que você está sofrendo, é por isso que você está sendo penalizado, e o que está acontecendo com você é muito pouco, você tinha que ter morrido lá às mínguas e ser enterrada fora da sua nação. Deus olha para ela e vê a situação dela, a graça de Deus e a misericórdia de Deus que surpreende os homens, que consegue surpreender os homens. A Bíblia diz assim, que Deus coloca na vida dela uma Ruth, capítulo 1, versículo 16, quando ela manda a Ruth ir embora, diz assim a palavra do Senhor: disse porém Ruth, não me inste, não insiste comigo para que eu te abandone, oh aleluia, e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quem é que fez do coração de Ruth essa obra, esse amor, essa devoção? Você acha que isso veio dela? Não, isso não tinha o dedo não, isso não tinha a mão, isso tinha o braço de Deus. Por quê? Por causa de Noemi, alguém amargurado, ressentido, ferido, abandonado. A misericórdia de Deus, os resgates de Deus. Há uma pessoa totalmente rebelde, totalmente amarga, totalmente revoltada, coloca uma Ruth na vida dela, alguém fiel, alguém que a ame sem interesse, alguém que seja devotado a ela. Ruth a amava sem interesse algum. Ela não tinha filhos para lhe oferecer, e Ruth olha para ela e diz assim: não adianta insistir, porque eu não vou te abandonar, eu vou te seguir onde quer que você vá. O teu povo agora é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu não vou te deixar. Todos os dias da sua vida eu vou estar contigo. Deus coloca pessoas boas, pessoas fortes na vida de pessoas frágeis, feridas e doentes. Este é Deus, são os resgates do Senhor. Deus dá para algumas pessoas aquilo que olho humano algum diria que é desperdício, aquilo que olho humano diria: para quê? Para que investir numa mulher já velha, numa mulher já viúva, sem filhos? Mas sabe o que? Aquela mulher tinha também o que Ruth precisava: uma direção espiritual para restaurar, e daí vir o grande, o profeta, o salmista, o amável em Salmos, Davi. A Bíblia diz assim, versículo 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Diga glória a Deus. Nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos de pessoas com o espírito de Ruth, que fiquem do lado de pessoas que não têm nada para lhes oferecer, que sejam fiéis e cabais, que comecem e terminem. A igreja precisa gerar pessoas assim, o evangelho precisa gerar pessoas assim, que amem as outras, sem receber, sem ter, sem esperar nada. Pessoas que estão em crises, em dificuldades, pessoas que estão destruídas por dentro e por fora. O evangelho tem que gerar pessoas assim, porque se não gerar, essas pessoas não encontraram o verdadeiro evangelho. O evangelho tem que gerar pessoas que não sejam egoístas nem individualistas. E a Bíblia diz assim, no capítulo 4, versículo de número 15, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, quando lhe nasce o neto, a Bíblia diz assim: então as mulheres disseram a Noemi:
Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Olha esse versículo. Ele te será por restaurador da alma. Diga glória a Deus. Uma pessoinha tão pequena, tendo Noemi como ama, a partir daquele momento, Deus dará a ela o privilégio de ter nos braços o filho de Ruth. E as mulheres identificam dizendo assim: esse vai restaurar sua alma. Por quê? Pela fidelidade e pelo amor de uma pessoa. Deus coloca pessoas ao seu lado que são fiéis e que te amam. São fiéis a você. Você esteja bem, esteja amargurado, esteja ressentido, você fale mal delas, você faça mal a elas, você se insurge contra elas e elas permanecem fiéis. Isso é maravilhoso. E elas continuam te amando, independendo do seu circuito emocional, independendo de suas crises emocionais, elas continuam orando, intercedendo por você, elas continuam te abençoando. Porque existem pessoas que são difíceis de serem amadas, e são essas que Deus quer que você as ame. Porque as fáceis, muitas pessoas as amam, mas as difíceis, que estão em crises, que passam por momentos difíceis, que às vezes não conseguem manter o amor e a fidelidade de alguns, mas a sua fidelidade ele tem que ter, ela tem que ter, o seu amor tem que ser garantido. Isso é ser filho de Deus. Isso é alcançar a estatura mediana perfeita de Cristo. Isso é ter o Espírito Santo de Deus em nós, porque Deus age da mesma maneira. Porque na angústia eu estarei com Ele e retirarei Ele. É o Deus que está comigo quando eu não tenho nada para oferecer a Ele. É o Deus que está comigo quando eu estou em crise, amargo, azedo, ressentido, insurgido em mim mesmo. É o Deus que me ama, independente de como estou. É esse amor que você tem que conhecer pelo seu próximo. Não é esse amor de figurinha, de gibi, que você ama quando a pessoa está bem, quando ela te ama. Mas você tem que amá-la quando ela se virar contra você, quando ela ficar revoltada contra você. Você tem que interceder por ela, você tem que orar por ela, você tem que manter-se fiel. E aí chega alguém aos seus ouvidos dizendo: fulano falou assim, assim de você. Aí você olha e diz: ele não sabe o que ela está dizendo. No fundo do coração dele ele me ama, no fundo do coração dela ela me ama, só está passando por um momento e por uma crise. É isso que Deus espera de nós. É assim que Deus quer que nós possamos agir, porque é assim que Ele age conosco. Ele não nos abandona quando entramos nas nossas crises, nas nossas neuras. E aquelas mulheres olharam e disseram: Noemi, essa criança restaura a sua alma. E disse assim: nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Tem gente na sua vida que é melhor que qualquer outra coisa que te falta. Tem gente na sua vida que é melhor que 10, que 20 que se dizem seus amigos. Tem gente na sua vida que faz por você o que muitas vezes um pai e uma mãe não faz. E você consegue reconhecer isso? Você consegue enxergar, identificar pessoas que são fiéis a você e que te amam quando você está totalmente revoltado, totalmente azedo, totalmente perturbado, e aquela pessoa, mesmo à distância, porque às vezes não pode se aproximar de você, continua te amando, orando por você, intercedendo pela sua vida, sentindo a sua falta. Isso é Deus. Isso é Deus que levanta espíritos como o de Ruth em muitos de nós, para produzir resgates. Algumas Noemis
que estão espalhadas no meio da igreja. Algumas pessoas que o pai, que a mãe, que a sociedade, que a vida deixaram de lado, de largo. Mas Deus tem as suas Rutes que colocam ao lado destes, que diz assim: eu vou te amar até o fim da minha vida, porque quem me ligou a você não é carne nem é sangue, mas é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quantas ligaduras feitas por carne e sangue que não dão em nada? Quantas ligaduras? Quantos irmãos se tornam seus piores inimigos? Mas quando Deus une você a alguém, essa aliança é para sempre. É para sempre. Ele pode olhar de cara feia para você, você continua amando. Ele te rejeita, você continua amando. Ele não te deixa chegar perto, mas você está lá, no altar, intercedendo, orando por ele, clamando a Deus por ele, porque a aliança que Deus faz é para sempre. É para sempre. Eu conheço algumas ligações que Deus faz, que são ligações que às vezes me impressionam. Quando Deus liga a alma de alguém a uma outra pessoa, como ligou, por exemplo, a alma de Davi a Jonatas, é para sempre. Não tem crise, não tem nada que possa mudar isso. Amém? Resgates com amor e fidelidade. E Deus faz isso. Eu quero falar agora sobre o último resgate, 1 Samuel capítulo 29. Eu quero falar do resgate do não de Deus, das portas fechadas de Deus. Quando Deus fecha uma porta para um filho seu, é para guardá-lo, livrá-lo e abençoá-lo. Quando Deus diz não para um filho seu, é para abençoá-lo, livrá-lo e guardá-lo. Aquis, o rei de Gate, estava muito contente com a presença de Davi junto dele. Ele tinha algumas certezas no coração, dizendo assim: esse aí vai ser meu servo o resto da vida. Um dia olhou para Davi e falou assim: você vai ser meu guardião pessoal, hein? Davi forte, arrojado, destemido, corajoso. Quem não queria ter um amigo como Davi, não é mesmo? Só se fosse doido, né? Para não. A Bíblia diz assim, que um dia Davi era muito fiel a tudo que ele fazia. Ele era muito devoto, muito entregue. Tudo que ele fazia de coração, de mente, de alma, de tudo. E um dia, ele estava em Aquis deu Ziglag para ele. E ali ele ia, saía, lutava, batalhava, guerreava. E um dia, olha só o perigo, eu já preguei uma vez sobre isso, vou falar de novo. Israel vai lutar contra os filisteus contra Israel. Quem era rei de Israel? Saul. A Bíblia diz assim que Davi, por fidelidade a Aquis, entra na peleja. Naquela batalha morre Saul e morre Jonatas. Só para você ter uma ideia, quando Davi sai fugido de Absalão, de Jerusalém, Simei levanta para amaldiçoá-lo, disse assim: homem sanguinário. Você imagina se ele tivesse participado dessa batalha. Davi está presente na hora que a milícia é apresentada. Os príncipes dos filisteus dizendo assim: escuta, quem que é esse aí? Esse aí não é Davi? E o povo de Israel cantava sobre ele. Quem nos garante que na hora da batalha ele não vai se virar contra nós? Eu não quero esse homem perto de nós. Aqui fica meio sem jeito de falar com Davi, porque Davi era alguém muito amável, muito amado, ao mesmo tempo muito aguerrido, muito forte, muito fiel. Em 1 Samuel capítulo 29, versículo 6, então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim enviestes, até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas, os outros demais filisteus, os príncipes dos filisteus. Volta, pois, agora, e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Aqui,
Este não, essa porta fechada, era o resgate de Deus para Davi. Quantas vezes Deus diz não para você, para resgatar você de um mal muito grande futuro? Quantas vezes Deus fecha uma porta para você, você às vezes se revolta, você fica abatido, você fica triste, você não entende, Deus está preservando a sua história, preservando a sua jornada, você não consegue compreender o que Deus está fazendo com você. Deus cuida de você, Deus cuida da sua vida. E a Bíblia diz assim, que Davi não conseguia entender o porquê a sua entrada naquela peleja não era permitida, mas aquilo vinha de Deus, aquilo vinha do Senhor. Quantos nãos Deus diz a nós, para que não nos embaracemos, para que não comprometemos a nossa vida, o nosso futuro. E aí nós não entendemos Deus, não compreendemos, achamos que é o diabo, ou então dizemos que Deus não está do nosso lado. Quantos nãos nós temos que ouvir de Deus, por agir impulsivamente? Quantos nãos nós temos que ouvir de Deus, por agir cegamente, por agir por um sentimento, por uma emoção? Aí você diz assim, mas Davi estava sendo comovido por um bom sentimento. Tá, fidelidade, mas na hora errada. Tem sentimentos bons que você usa na hora errada e com a pessoa errada. Tem atitudes boas que você usa na hora errada. E Deus, o Senhor da sua vida, pela misericórdia dEle, Ele te interrompe, Ele te barra, Ele diz não, Ele põe trincheiras ao seu redor, para que você não continue, para que você não faça o que a sua mente vã, o que o seu coração enganoso, porque vá fabricar engano igual a esse coração, hein? Bem que Jeremias disse, enganoso é o coração, quem é que pode dizer que conhece ele? Ninguém. Quantas vezes Deus tem que te cercar, quantas vezes Deus tem que pôr impedimento, porque você está cego por isso, cego por aquilo, porque você está agindo segundo a sua emoção, porque a sua ótica está turva, porque a sua mente é vã, porque o seu coração está comovido, está enlaçado, e Deus tem que dizer não, fechar uma porta, só falta abrir sua cabeça e colocar a situação, o não dentro. E Davi não entendeu, como muitos cristãos, nós também não entendemos às vezes. Versículo 8. Então Davi disse a Aquis, por quê? Por que eu não posso ir na batalha? Porque Jonatas e Saul vai morrer nessa batalha, e se você estiver dentro dela, é impossível Deus te colocar no governo de Israel. Você tem lutado agora durante 10 anos, passando por deserto, por perseguição, para morrer na praia. Essa entrada nessa peleja vai destituir você de qualquer condição de entrar para Israel. Sua mão vai estar suja de sangue, de ungido. No tanto, quanto aquele mentiroso que veio dizer que matou Saul, Davi mandou matar ele. Temor de Deus se apoderou sobre Davi, mas aqui ele estava envolvido com Aquis, grato, fiel, se esquecendo do quê? Da aliança que tinha com Deus, se esquecendo do projeto que Deus tinha para ele. Diga comigo, o projeto que Deus tem para mim é maior do que aquilo que eu sinto. E você entende isso, porque quantas vezes não Deus tiver que te dizer, quantas trincheiras, barreiras, porta fechada, impedimento Ele tiver, Ele vai fazer, porque o projeto de Deus para a sua vida é muito maior do que aquilo que você sente. Davi sentia gratidão por Aquis, Davi era fiel a Aquis. Bons sentimentos, diz você, mas não interessa, não podia infringir nos projetos que Deus tinha para ele. Deus queria fazer Davi rei de Israel, e se ele entrasse naquela peleja, jamais isso poderia acontecer. Resgate de Deus, os nãos que você ouve, as trincheiras que você tem diante de você, os cercados, as portas fechadas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, isso não é muito bom, hein? Davi foi resgatado por Deus até chegar ao governo só por 2 nãos. 2 nãos na vida inteira dele de deserto. Quantos nãos você já tem na tua agenda aí? Quantas trincheiras?
Quantas portas fechadas, quantos impedimentos. Uma hora dessa ou outra, Deus vai te dar passagem para você experimentar o resultado da sua cegueira. Porque Deus quer que nós sejamos guiados, dirigidos pela palavra dEle, e não pelos impedimentos dEle. Deus não quer te impedir, não. Ele quer te dar salvo-conduto, desde que você saiba para onde você está indo, e o que você está fazendo da sua vida. Eu não posso colecionar nãos de Deus na minha vida. É um ou outro, aqui ou acolá. Eu não posso ser alguém que vivo sendo impedida, vivo sendo impedido. Não, eu tenho que ser alguém que ando e caminho na direção de Deus. Você não pode fazer coleção de nãos, coleção de trincheira, coleção de impedimento. A Bíblia diz assim que Davi queria saber o porquê. Por quê? Porque você vai ser rei de Israel, e nessa batalha morre Saul e morre Jonatas. Só por isso. Que fiz eu? Está envolvido demais, tolo demais. Ele diz assim: ou que achastes no teu servo de Aquis. Davi, você é meu servo. Diga glória a Deus. Desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor. Quando é que eu te fui infiel? Quando é que eu não te servi? Davi, meu filho, não tem nada a ver com a sua fidelidade, não tem nada a ver com a sua gratidão. Tem a ver que esse empreendimento, essa entrada sua, essa atitude sua, que você acha que é certo, vai acabar com a sua vida. Você não vai concluir o que Deus tem para você, se você fizer isso que você acha que é certo. Então, naquela batalha morre Saul e morre Jonatas. Se ele tivesse participado daquela batalha, tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Então, meu irmão, Deus tem resgates, crises, para acordar você e despertar você. Pessoas que te amam, que cuidam de você, e os nãos de Deus, os impedimentos de Deus, que são resgates na sua vida. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei.